E aí, rapaziada, tudo certo? Sou o aluno Eduardo Alves da turma 214 do Colégio Militar de Brasília e hoje, especialmente, vim dar uma pequena aula aqui para vocês, para uns amigos meus, inclusive, que é mais direcionada essa aula, por ele estar com dificuldade nessas matérias e eu tive uma certa facilidade em aprender. É meu primeiro vídeo, então muitas das vezes eu vou estar olhando para o nada, então peço que desconsidere isso. Ainda tenho que aprender a focar na câmera. E é isso. Hoje a gente vai falar sobre geometria espacial. Coloquei aqui em cima, sempre nas aulas vai ter um tópico aqui. Só que hoje a gente vai falar de dos objetos estudados nisso. Vamos falar sobre o paralelepípedo retangular. Entendeu? Como já está marcado aqui, essa primeira parte vamos falar sobre a diagonal de um paralelepípedo retangular. Beleza? Então, a gente precisa saber diferenciar dois tipos de diagonais. Tem a diagonal da face, que, ao observar aqui, cada uma dessas 6 faces, que tem a base, a outra base e as 4 faces laterais, se a gente separar, tá vendo? Se a gente separar elas aqui, a gente consegue ver que cada uma das faces tem uma diagonal da própria face. Ah, como é que se mede ela? Bom, vamos supor que aqui a gente tem um valor x e um valor y. A diagonal nada mais é do que uma linha que liga um vértice ao outro. Tá vendo? Deixa eu vir para cá. Uma linha que liga um vértice ao outro. Então, se aqui é um retângulo, porque o próprio objeto já fala, né? Paralelepípedo retangular. Então, se aqui é um retângulo, a gente sabe que esse ângulo daqui mede 90 graus. E se a gente tem um valor de x e de y, a gente tem a diagonal. Por quê? Porque a diagonal é só a gente tacar em Pitágoras. Entendeu? A diagonal da face é uma diagonal mais simples e incomum de pedir ela, mas teve questões do livro que eu observei, então eu achei melhor trazer. Essa aqui é a diagonal da face. Agora vamos para a diagonal do paralelepípedo, porque ela é mais comum de cair e mais difícil a fórmula também. Bom, vou trabalhar com fórmulas e depois no final desse vídeo eu vou deixar umas sugestões de exercício para vocês do livro que eu observei e tive que usar essas fórmulas. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir no vídeo também de eu resolvendo os exercícios. Então, voltando aqui, a gente sabe que é um objeto tridimensional, pois possui as 3 dimensões. Aqui, a largura... o comprimento a gente denominou de A largura de B e a altura de C. E a gente está vendo que tem uma linha que está traçando lá de trás aqui para frente. Essa a gente já está observando que ela não está vindo só daqui até aqui. Ela não está vindo de um ponto C para um ponto, sei lá, E. Entende? Ela está vindo do ponto Czinho, né? Deixa eu colocar... Não, vou colocar E porque eu vou puxar daqui. De um ponto F, ela está vindo de um ponto F para um ponto E, entende? E isso é o que a gente classifica de diagonal do paralelepípedo. A forma dele é quase bem longe assim, mas tipo, eu memorizei assim, então eu acho legal pensar. Eu penso muito em Pitágoras nela, mas a gente não usa Pitágoras, a gente usa o seguinte: a diagonal, o Dzinho ao quadrado, Dzinho ao quadrado é igual a todas as medidas ao quadrado, somadas. Então é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Entendeu? Então vamos supor, deixa eu pegar outro pincel aqui. Se nesse caso, essa diagonal aqui, a gente vai tirar esses valorzinhos assim, e vamos colocar uns valores simples aqui. Fechou? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar 5, 4 e 3. Opa, parece um Z, mas é um 3. Vamos usar essa fórmula aqui rapidinho, só pra gente comprovar ela. D ao quadrado é igual a ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Opa, você não vai ter espaço. Vou colocar aqui embaixo. D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4
ao quadrado mais 5 ao quadrado. O D, que é a diagonal do paralelepípedo, é a soma ao quadrado dos três elementos que a gente tem: o comprimento, a largura e a altura. Então aqui fazendo essa conta, D ao quadrado é igual a 9, 3 ao quadrado é 9, mais 16, mais 25. Entendeu? E aqui somando isso, 16 com 25, 30, 41, mais 9, 50. D ao quadrado é igual a 50, é isso? 10, 30, 41, 50, certinho. E para a gente saber o D, a gente passa o quê? Cadê? A gente passa a raiz de 50, raiz quadrada de 50. Só que 50, a gente sabe que é 25 vezes 2, então a gente pode colocar isso aqui. Então, a diagonal é igual a raiz de 50, raiz de 50 não, é igual a 25 vezes 2, Só que o 25 tem raiz, o 25, a raiz quadrada de 25 é 5, a gente viu isso aqui, ó. Então a diagonal, nesse caso, a diagonal é igual ao 5, vai sair, né, porque o 25 vai sair, né, em forma de 5 raiz de 2. Vamos supor que está falando de centímetro aqui. A nossa unidade de medida continua em centímetro, pois a gente não está vendo área e nem volume ainda. Mas veremos daqui a pouco. Então, essas são as duas principais diagonais e duas únicas principais diagonais. Podemos observar aqui que é bem de boa mesmo. Aqui sempre vai dar números maiores que esse e números com radical. Então é bom vocês se acalmarem, porque o radical não serve de nada aqui, porque aqui vai quebrar ele. Vamos supor que aqui fosse 5 raiz de 2 ao quadrado. Só supondo, tá? Não vou fazer a conta não. O 5 ia ser 25, o 2 ia cortar a raiz. Entendeu? Porque 2 ao quadrado ia ser 4 e ia sair 2. Então é 25 vezes 2, nesse caso 50. Então a gente não precisa ter medo dos radicais e nem receio, porque eles tornam a conta até mais fácil um pouco. Que no final, a maioria das vezes vai dar número inteiro quando o radical for apresentado nos três. Então é isso, a primeira parte é essa. Vou apagar aqui o quadro rapidão para ensinar para vocês a área total, como se calcula a área total. Eu vou dar um exemplozinho, né, para calcular ela. Bom pessoal, o vídeo acabou parando, mas voltamos aqui, não vamos deixar isso nos afetar. Opa, perdão. Eu tenho que falar um negócio antes de falar sobre a área total para vocês. Bom, a gente estava trabalhando com comprimento, largura e altura, certo? Só que tem nome, essas medidas. Essas duas aqui, tá vendo? É a aresta da base e essa aqui é a altura. Mas no paralelepípedo retangular, a altura é o mesmo tamanho da aresta lateral. É só isso. A aresta é daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Arestas laterais, a aresta da base são as que conectam a base. Então, para isso, só para deixar claro, né? É uma coisa meio óbvia, mas para deixar claro é aumentar a compreensão. Então, a área total sempre eu penso assim: quanto de um tal material eu precisaria, quantos centímetros de um tal material que eu precisaria para cobrir essa área inteira, entende? Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que a área total é a soma das áreas das 6 faces, que é uma maneira bem óbvia de pensar, mas uma maneira que acaba ajudando muito a nossa compreensão. Então, vamos usar aqui um pouco da lógica e já ir montando a fórmula da área total. A área total a gente chama de AT, tá? Abreviação de área total. Vou colocar aqui do lado, AT. Estou falando um pouco mais rápido para acabar não cortando o vídeo aí e vocês perdendo a explicação. Mas enfim, a área total é o que? É a soma de todas as áreas, certo? Mas a gente pode perceber aqui que tem como a gente facilitar as coisas para não ficar tão grande, entendeu? A gente pode ver que a área dessa base aqui, a área da base aqui, ela é a mesma área numericamente que essa. Então essa aqui tem o mesmo valor que esse. Ou seja,
a área desses dois aqui é 2 vezes A vezes B, certo? Então vamos colocar aqui. 2 vezes A vezes B. Mais, porque é a soma das áreas. Pô, não entendi. Beleza, vamos lá. Aqui a gente tem uma medida A. Aqui em cima a gente também tem essa medida A. Ela tá bem aqui, ó. Coloco isso aqui para mostrar que são iguais. Aqui a gente tem uma medida B. Aqui a gente também tem uma medida B. Entendeu? E então, é a mesma coisa, né? Coloco aqui para mostrar que são iguais. Então, aqui equivale a A e aqui equivale a B. Se a área da base é dessa base aqui, é A vezes B, aqui também vai ser A vezes B. Entendeu? Então, beleza. Usando esse princípio, a gente pode pensar que é o seguinte. Essa área dessa face aqui, que tem como comprimento B, olhando só em 2 dimensões, que tem comprimento B e altura C, ela se repete nesse outro lado aqui, ó. Tá vendo? Até coloquei os pontos para mostrar que são equivalentes, ó. B, 2 pontos aqui. Então aqui também mede B e aqui também mede C. Entendeu? Então o que a gente pode ver? A gente pode ver que a gente pode somar essas duas também para a área total. Então é 2 vezes mais 2 vezes A vezes B, certo? Só que ainda falta essa daqui, essa face da frente e aquela face lá de trás. Essa face da frente aqui, ela tem como comprimento a letra A. E lá atrás mantém o C. Então o que a gente pode dizer? Que essa aqui, a área daqui, como é um retângulo, entendeu? Um retângulo, a gente usa a fórmula do retângulo para a área, que é base vezes altura. A base aqui sendo A e a altura sendo C. Todas são retângulo, mas eu especifiquei nessa porque fica mais visível para vocês. Então aqui é A vezes B, só que A vezes C, perdão, A vezes C. Só que também tem lá atrás. Então também é 2 vezes A vezes C, certo? Ficou meio espremido aqui, mas dá pra gente notar. Só que aqui o que a gente pode ver? A gente pode ver que a gente tem várias multiplicações somadas. O que a gente faz quando tem várias multiplicações somadas? Caralho, ficou muito feio. A gente coloca o 2 em evidência, porque é um termo que se repete em todas. A gente poderia tentar colocar... Opa, aqui é B vezes C, perdão. B vezes C. Eu já ia falar isso. Por quê? Porque é a única que se repete em todas, tá vendo? Então, a área total, a gente coloca o 2 em evidência, é 2 que multiplica, a gente coloca o que sobrou. A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. Que isso aqui nos dá a área do material que a gente precisaria para embrulhar todas as áreas desse paralelepípedo retangular. Então aqui a gente tem a fórmula da área total. É essa aqui, ó. Uma fórmula bem simples, né? Eu acabei guardando dessa forma, porque mesmo na hora da prova, se eu acabar esquecendo da fórmula em si, eu posso pensar assim, entendeu? E sempre a medida, vou colocar aqui, vamos supor que em centímetro, vou colocar em centímetro, sempre como se trata de área, a medida sempre é elevada ao quadrado, certo? Então eu vou colocar essa formulazinha aqui embaixo, como eu fiz com a diagonal, vou resolver um probleminha e a gente vai para volume e eu vou dar um caso de paralelepípedo retangular para vocês. É bem comum nas provas porque possui todas as medidas das arestas iguais. E eu já vou logo adiantando que se trata de um cubo e possui fórmulas diferentes. Mas eu só vou iniciar o cubo essa aula e depois eu vou fazer uma aula explicando os cubos. E é isso, valeu! Bom, antes de passar para volume, eu tinha escrito aqui, mas eu vou fazer um exercício aqui bem bobo para mostrar, comprovar que a fórmula funciona. A fórmula é uma fórmula eficaz de combater esse problema aí, que é a área total. Vamos lá. Dei certas medidas aqui para cada um. Coloquei que o comprimento é igual a 3 centímetros, tá em centímetros, esqueci de colocar mais 3 centímetros, vamos supor que está em centímetros. B igual a 4 e C igual a 5. Caralho, bicho. Aí, beleza. Vamos usar a fórmula aqui. A área total desse sólido aqui é igual a... Deixa eu colocar mais pro lado, que fica bem... A área total desse sólido é igual a 2 vezes... Ó a fórmula, galera, ó a fórmula. A
que é 3, vezes B, que é 4, mais B vezes C, que é 4 vezes 5, mais A vezes C, 3 vezes 5. Fechou? Essa é a fórmula aqui, a gente já vê que já vai dar um número bem simples, né? Então vamos lá. A área total é igual a 2 que multiplica, manter. 3 vezes 4, 12. 12, mais 4 vezes 5, 20. Mais 3 vezes 5, 15. Né? Somando isso aqui dá 47, o que está dentro aqui dá 47, ou seja, a área total é igual a 2 vezes 47. Né? Opa, coloquei um pontinho aqui no final. Vamos lá. Se a área é igual a 2 vezes 47, a gente pode dizer que assim fica muito mais fácil, né? A área total é igual a 94. 94 eu falei centímetros, né? Centímetros quadrados, porque a gente está trabalhando sobre medidas com duas dimensões somente. Por isso que a gente eleva ao quadrado. Então aqui é um exemplo bem bobo para comprovar a fórmula. E aqui eu coloquei uma observação também. Ó. A gente coloca sempre elevado ao quadrado as medidas, unidade de medida. Certo? Então é isso. Valeu, rapaziada. Vou passar agora para volume, que é muito mais simples que isso e bem mais fácil de pegar. Bom, como eu havia falado já, volume é uma fórmula muito mais simples e muito mais fácil de aprender. O volume de um sólido nada mais é do que a área da base vezes a altura. De todo sólido é assim que a gente calcula o volume, né? Então a gente vai aplicar esse negócio aqui. Só que vocês podem ver que vai ficar muito simples. Por quê? Porque a área da base pode ser um quadrado ou pode ser um retângulo, mas mesmo assim é com todos os ângulos de 90 graus, tá vendo? Então a gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que a área da base, a gente pode afirmar que a área da base é A vezes B, certo? Então o volume, que é a área da base vezes a altura, a gente pode dizer que o volume é igual a A vezes B vezes a altura. Só que lembra que eu falei para vocês que a medida C aqui é do tamanho da aresta lateral, entendeu? Essa altura aqui é do tamanho da aresta lateral. Então a gente pode dizer que se der o cálculo lá falando tanto de aresta lateral ou tanto de altura, é a mesma coisa, num paralelepípedo retangular, entendeu? É a mesma coisa, a mesma medida. Então aqui a gente, para não ficar esse H e ficar de uma fórmula muito mais simples que a gente está usando A, B e C, a gente pode dizer que a altura é C. Então, o volume de um determinado sólido cujo um paralelepípedo retangular é A vezes B vezes C. É a multiplicação de todas as suas medidas, entendeu? Esse é de um paralelepípedo que tem arestas diferentes, que as arestas da... Essa fórmula aqui é uma fórmula de perceber que é para um paralelepípedo que tem as arestas diferentes. Por quê? Porque num cubo, eu já vou adiantar logo, para ficar fácil de entender na aula de cubo. Esse daqui vai ser do mesmo tamanho desse e esse vai ser do mesmo tamanho. Então, ou seja, tudo isso aqui vai ser A. Então, de vez de ser A vezes B vezes C, vai ser o volume de um cubo, vou até colocar aqui, o volume de um cubo é igual a, que seria essa medida, vezes A, que seria essa medida, vezes A. Né? Mesmo princípio, mesmo primórdio, mas a gente pode colocar que o volume do cubo é igual ao cubo, né? E o volume sempre a gente está falando de uma figura, um objeto tridimensional, galera. Então, sempre é elevado ao cubo, entendeu? Em todos aqui, ó. Isso aqui, a medida que desce nisso aqui, ia ser, como a gente está falando de centímetros, vamos fazer esse cálculo aqui rapidão? De cabeça, vamos lá. O volume é 3 vezes 4 vezes 5. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Ou seja, o volume desse sólido aqui seria 60 centímetros cúbicos, entendeu? Então, o volume desse sólido aqui cúbicos,
entendeu? Bem facinho, galera, essa parte aqui. Vamos lá para a aula de cubo. Valeu, rapaziada!